Bem-vindos, professores, professoras, a esta TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Espero que todos vocês estejam bem. Apresento aqui novamente, a nossa equipe. Sou eu, Iguiar, PCNP de História, a Graziela, PCNP de Tecnologia e a Aline Crociari, PCNP de Educação Especial. Para a nossa TPC de hoje, não irei ler nenhum conto, como das outras duas últimas vezes, mas já adquiri um novo livro que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e nas próximas ATPCs eu trago ele para compartilhar com vocês, tá? Tanto o livro, apresento o livro, quanto o conto que eu irei ler para vocês. Dessa vez é um conto, não é uma crônica, tá bom? Quer dizer, dessa vez não, das próximas vezes. Hoje eu trago para vocês a simplicidade de uma frase do Manuel de Barros. Para quem conhece, um autor muito renomado, um autor que lhe fala muito das coisas simples que nós temos que dar valor. Então eu trago aqui hoje para ele, aqui hoje para vocês a frase que começa assim, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, ele fala muito nos livros dele do encantamento e da simplicidade das coisas. Ele se encanta com a simplicidade das coisas. Eu li um livro uma vez dele, bem interessante, que ele fala da criação dos animais que ele tinha lá na casa dele, como animais de estimação. Ele fala de uma forma belíssima, até mesmo de uma formiguinha, então de todo ser vivo, independente do que seja, Então, isso trazendo para a nossa vida é para que a gente se encante com as coisas simples, para a gente se encante com tudo aquilo que a gente consiga produzir, com tudo aquilo que há na nossa vida, para a gente dar importância a isso. A gente não se importar com a quantidade, e medir isso, mas sim com aquilo que a gente tem, com aquilo que nos faz bem e com aquilo que a gente pode, ter, com aquilo que a gente pode alcançar. Então é essa mensagem de simplicidade que o Manuel de Barros traz para nós aqui. E também vamos trazer em todos os nossos slides os nossos avatares. Como a Graziela explicou, na outra formação, faz parte da gamificação do ensino híbrido. Então, nós traremos os avatares aqui que vocês também podem criar, pedir para os alunos criarem para colocar no roteiro deles. Acho que fica bem legal, é uma forma atrativa, Bom, o nosso TPC, ele continua com a parte 2, a temática é a mesma, ensino híbrido, flexibilização de metodologias na recuperação e aprofundamento das habilidades. Os objetivos, então, da nossa formação é realizar o feedback das avaliações e atividades da TPC do dia 11, relembrar o percurso formativo realizado na TPC do dia 11, relembrar os documentos oficiais que regulamentam a recuperação de aprendizagem, apresentar o passo a passo para a atividade de sala de aula invertida e realizar a atividade de recuperação de habilidades com a metodologia da sala de aula invertida. Então, não só nós tivemos na TPC anterior, essa do dia 11, uma conceitualização de tudo em relação ao ensino híbrido, os vários recursos, várias possibilidades de trabalho que tem dentro do ensino híbrido, que foi apresentado para nós, através da PCNP de Tecnologia Graziela. Hoje nós vamos focar na sala de aula invertida, mas fazendo na prática, uma mão na massa mesmo. Nós vamos vivenciar, nós vamos trabalhar um roteiro na perspectiva da recuperação, pensando aí numa sala de aula invertida como possibilidade, não é obrigatoriedade, uma possibilidade a mais de trabalho. E nós iremos também ter hoje o prazer de ter uma professora conosco, que ela irá compartilhar uma prática
pensando aí na recuperação e o uso das metodologias ativas na recuperação e aprofundamento. Então, esses são os nossos objetivos de hoje. Agora, a Graziela vai fazer a devolutiva com vocês, a retomada, né, desse TPC. Em seguida, daremos continuidade com os nossos referenciais teóricos em relação à recuperação e o restante das atividades a fim de atingir esses objetivos propostos aqui para esta formação, ok? Então, vamos lá. Agora é com a Graziela. Olá, pessoal. É um prazer tê-los novamente aqui, mais uma vez, para o nosso ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje, irei trabalhar com vocês a retomada e o feedback do ATPC anterior sobre metodologias ativas, ensino híbrido e o processo de recuperação. Relembrando um pouquinho a frase do Manuel de Barros, assim como o PCNP Eguiar também falou sobre isso, que se encanta com a simplicidade das coisas, que todos possamos estar encantados com o que temos e o que alcançamos. Assim, precisamos dar valor para tudo que produzimos ou realizamos. Então, trazendo um pouquinho para o nosso ambiente de trabalho, quero dizer que todos nós, educadores, de uma maneira ou de outra, fazemos o possível para utilizar todos os recursos disponíveis que estão ao nosso alcance, não é verdade? E, para isso, nós utilizamos esses recursos para conseguir fazer com que os nossos alunos aprendam. Então, pensando nisso, nós trabalhamos na parte 1 sobre ensino híbrido, que foi apenas para que vocês entendessem um pouquinho mais da teoria do processo, de como vocês realizam as atividades, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Com um olhar especial para a sala de aula invertida. E agora, justamente na parte 2, nós faremos uma abordagem da sala de aula invertida e o processo de recuperação. Então, nós sabemos muito bem que a tecnologia, ela já faz parte da nossa rotina. Porém, muitas vezes nós a utilizamos e nós não sabemos especificar qual é o modelo que estamos utilizando. Então, essa ATPC foi justamente para isso, para vocês entenderem quais são os modelos, para vocês conhecerem quais são os modelos, e para que nós, agora, nesse ATPC, possamos focar no modelo de sala de aula invertida, com foco na recuperação, tá bom? No feedback, eu utilizei a plataforma GoConquer. E aqui eu coloquei apenas algumas das respostas que vocês nos deram. Então, eu vou iniciar a nossa apresentação. Lembrando que o nosso ATPC, essa parte que nós trabalhamos a semana passada, é a parte 1, onde nós tratamos do ensino híbrido, flexibilização de metodologias na recuperação e aprofundamento das habilidades. Por que parte 1? Porque nesse ATPC foi o momento de nós conhecermos um pouquinho sobre metodologias ativas e o ensino híbrido. Apenas para vocês terem uma ideia. Nós não nos aprofundamos. Nós demos uma orientação geral do que é ou do que poderia ser o ensino híbrido. Qual é o nosso foco? Nosso foco é recuperação e aprofundamento das habilidades, aproveitando o que vocês já trabalham. Só que agora nós nomeamos.
nomeamos como metodologias ativas. Nós estamos aqui para apoiá-los e trabalhamos sempre juntos. Nós somos parceiros de trabalho. Assim como eu respondo pela área de tecnologia, agora colaboro com a parte de ciências humanas, a EGUIAR responde pela área de ciências humanas. E nós temos também a equipe de PCNPs, que faz parte do núcleo, cada um dentro da sua área específica. Então, nós trabalhamos, nós organizamos as ATPCs de maneira que auxiliem os professores, os coordenadores em sala de aula. Para isso, nós estamos conversando e alinhando um momento que vai se chamar de momento colaborativo. Mais para frente, ao término dessa apresentação, eu vou explicar direitinho para vocês, assim como a EGUIAR também irá conversar com vocês, tá bom? Então, dando início à nossa retomada do ATPC, no caso de professor coordenador, foi perguntado a eles, caso você queira reportar algum aspecto relevante da experiência no desenvolvimento dessa pauta, utilize o campo a seguir. E dos professores, em que momento essa formação sobre ensino híbrido contribuiu para a prática docente? Aqui nós temos algumas respostas dos coordenadores. Nós procuramos trabalhar, por que a metodologia ativa foi escolhida para ser trabalhada nesta TPC? Pelo fato justamente de mesclarmos o ensino em virtude da retomada presencial, ou não, nós ainda não sabemos, né? Mas é interessante nomearmos, já que já trabalhamos com a tecnologia em sala de aula. Então, o que nós tivemos aqui, ó, as metodologias irão nos auxiliar muito nesse momento, aos alunos e professores, aulas online precisam ser mais dinâmicas, é importante o tema do ensino híbrido, já que os professores estão preocupados com a modalidade, que estaremos sujeitos caso as aulas retornem. Os temas não são o que o CMSP trabalha e aí a PC acha ruim. Essa formação foi muito boa, refletiram sobre as aulas e o que podemos melhorar e assim por diante. Qual foi o nosso objetivo justamente? Que vocês entendessem como se dá. Não é a utilização por utilização. Nós temos um objetivo por trás disso. E qual é o objetivo desse trabalho sobre metodologias ativas, ensino híbrido e sala de aula invertida em específico? Justamente a abordagem da recuperação em sala de aula. Nesse momento, nós iremos trabalhar um aprofundamento das habilidades dentro da recuperação, utilizando a sala de aula invertida. Próxima TPC, nós iremos trabalhar a recuperação e o processo de gamificação, ou melhor, a gamificação no processo da recuperação, tá bom? Em relação aos professores, nós tivemos também muitas respostas. Nesse caso, eu não teria nem como colocar todas, porque são mais de 200 respostas. Então, aqui tem algumas. Ajudou a afirmar o pensamento, que o ensino presencial é insubstituível, consolidar as práticas já utilizadas no cotidiano, para pensar realmente na nossa fase atual, entender
que a formação apresenta, de fato, uma abordagem interessante, mas achou complicado nesse momento. Então, outra colocação é que o professor entende, né, essa abordagem, mas que é complicado nesse momento por conta da infraestrutura física das salas, que estariam impossibilitadas de concretizar tal conceito e toda essa metodologia de trabalho. Na verdade, o foco era que vocês entendessem que através da sala de aula invertida, nós podemos realizar as atividades com os alunos, que o nosso currículo nos permite isso. E é nesse ponto que nós desenvolveremos a TPC de hoje. E, além disso, alguns outros vários comentários, tá bom? Então, aqui nós trabalhamos a parte 2, recuperação e aprofundamento das habilidades. A parte 3, a recuperação e a gamificação. E aí, nós iremos colocar uma parte específica da nossa TPC, que se chama momento colaborativo. A EGUIAR vai abordar isso também, mas eu já adianto para vocês. Estendo aqui o convite a todos os professores e professoras, professores coordenadores, que queiram participar da nossa TPC. Nós teremos um quadro para esta participação, que se chama Momento Colaborativo. Então, é muito importante essa nossa parceria. E, mais uma vez, nós trabalhamos aqui em conjunto, construímos colaborativamente. Exatamente por esse motivo, o nome do nosso quadro, Momento Colaborativo. Aqui, eu queria apresentar para vocês 2 lembretes. O primeiro é o diálogo sobre a história, ciclo de mini cursos online. Então, aqui, ó. Ensino, pesquisa e extensão são os pilares que definem o espaço acadêmico brasileiro. Aí o cronograma. Até 15 de setembro, a inscrição dos participantes. Os cursos ficarão disponíveis para os inscritos do dia 3 ao dia 30. O envio dos links dos cursos pelos ministrantes até dia 30 de agosto. Os minicursos, quais são? Então, tem aqui, ó, História Antiga, Medieval e Arqueologia, então são todos esses. Gênero e Sexualidade. História Política do Direito de Regimes Totalitários. História das Ciências da Saúde e Ambiental. História da Ásia, da África, Afrodescendentes e Migração. História Cultural, Social e Artes. Teoria e Metodologia. Ensino e Educação. História Contemporânea e do Tempo Presente. Então, vamos entrar aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, tá aqui, ó, o que será abordado, um resumo, o conteúdo e a bibliografia utilizada. Então, para cada tema, tem esse material. Então, seria muito interessante se vocês pudessem entrar e conhecer, tá bom? Então, fica aqui a minha dica sobre diálogos sobre a história e o ciclo de minicursos. O outro lembrete diz respeito ao aprendizap. O que seria o aprendizap? É a utilização do WhatsApp como ferramenta de ensino. E aqui nós temos o acesso para os professores. Então, ele explica. O aprendizap é uma conversa automática, gratuita, para os alunos dos 6º
ao 9º anos e do ensino médio. Cada aula é composta por resumos em texto, e o conteúdo em PDF ou vídeo, tem o exercício e a correção. Então, aqui tem os exemplos. O que é que preciso fazer? Então, o professor, ele tem acesso ao livro do professor, então, ver todas as disponibilidades no Aprendizap, ver as habilidades e compartilha as aulas. Como funciona? Então, você manda uma mensagem para esse número, é automático, né, através do link, e aí você começa a dialogar com o Aprendizap. Então, é uma ferramenta fácil, engaja os alunos e está de acordo com a BNCC. Então, se vocês puderem, deem uma olhada, vale a pena conhecer, ó. Iniciar conversa. Após o envio do oi, automaticamente, nós começamos a interação com o Zap Web. Então, olha lá. Tem 5 passos. Escolha a disciplina. Ó, aqui. Então, a gente consegue escolher a disciplina, escolher o ano, ver os conteúdos, digitar o código do conteúdo que deseja, receber as habilidades da BNCC. Como funciona? Para os alunos, eles vão acessar um número, selecionar o ano, acessar as trilhas semanais de estudo, e cada trilha possui 10 aulas com atividades das disciplinas. Seu professor lhe enviou esta aula. Então, aqui já é a maneira como o aluno vai estar vendo, entendeu? Você é um sujeito histórico, então aí ele vai contar. Sabia que a história é feita por pessoas como você? Agora, fale um pouco sobre a sua história. Vamos juntos. Estude o conteúdo, faça os exercícios e envie um ok. E aí eles vão interagindo. Esta é a correção da aula. Então, tá aqui. Depois que eles realizaram, vem a correção da aula. Responda em seu caderno. O que são fontes históricas? Conseguiu fazer essa questão? É fácil, não é? Se você teve dificuldade, volte um pouco e releia o conteúdo. Com certeza você vai pegar a resposta certa. Ok. Então, vamos voltar para a disciplina. Então, olha lá, ó. Agora aqui, você vai receber semanalmente conteúdos e exercícios feitos por diversos professores. Assim você pode estudar durante a quarentena sem sair de casa. Então, vejam algumas imagens. As imagens a seguir, vejam as imagens para entender. Então, nós temos lá, selecione o conteúdo, veja o resumo da semana, façam as suas aulas. Então, o Aprendizap não foi feito para uma escola específica, ou seja, temos alunos de todo o Brasil, e você pode usar a ferramenta da forma que preferir. Sugerimos que você converse com seus professores para entender essas perguntas, tá bom? Bom, aqui eu coloquei só um pouquinho do que vocês podem estar trabalhando no Aprendizap. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo. Outra coisa que eu gostaria de retomar com vocês é justamente o Padlet compartilhado. O que nós temos aqui?
Nós temos algumas sugestões de materiais que nós já trabalhamos ou que já sugerimos a vocês nesse Padlet compartilhado. E aqui nós também teremos a contribuição de vocês. Então, seria muito interessante que vocês publicassem ou materiais de alunos que já publicaram, que já realizaram as atividades, ou roteiro de aula, ou algum link, alguma referência importante que vocês acham que deveria ser compartilhada com todos. Então, esse ambiente é uma construção coletiva e ele ficará habilitado aqui para que todos participem, tá bom? Então, eu conto com a colaboração dessa construção coletiva, tá bom? E agora eu passo a palavra para Eguiar para dar continuidade à nossa TPC. Bom trabalho, pessoal. Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa TPC, nós iniciaremos com uma questão, né, uma pergunta aí disparadora para anotar para vocês anotarem no diário de bordo. Então, em relação à recuperação da aprendizagem utilizando a sala de aula invertida. Então, a pergunta é: professor, professora, é possível trabalhar a recuperação da aprendizagem utilizando a sala de aula invertida? Vocês acham que é possível? Lembrando sempre assim, todos nós sabemos que não são todos os alunos que têm acesso aos recursos digitais. Nós sempre, nas nossas ATPCs, aqui de Humanas, Tecnologia e Educação Especial, a gente sempre reforça com vocês que nós sabemos a realidade das escolas. Tem escola que consegue que todos os alunos tenham acesso, são pouquíssimos alunos que não têm acesso, né, a tecnologia, que não tem um celular compatível, mas a gente temos também a realidade de alunos que não têm um celular, não só um celular compatível, temos alunos que não têm celular. Então, ele precisa aguardar o final de semana para usar o celular ou dos pais, ou dos amigos, ou dos parentes, para poder fazer as atividades, até mesmo para fazer a AP online, né, que agora Língua Portuguesa e Matemática fez recentemente a AP. Então, nós sabemos a realidade das escolas. Podem ficar tranquilos que quando a gente discute aqui com vocês conteúdos voltados às metodologias ativas, aos recursos digitais, nós temos também os pés no chão de que temos alunos que não têm acesso, que não têm um celular compatível. Por isso que a gente sempre reforça para que as escolas, dentro das suas possibilidades, disponibilize o roteiro físico, para que o aluno vá lá, lógico, cumprindo com todos os protocolos, né, da saúde em relação aos cuidados, né, o distanciamento social e tudo mais, para que o aluno vá até a escola ou algum familiar buscar esses roteiros, esse material de apoio. Então, dentro da possibilidade da escola, assim, nós vivemos no mesmo mundo no seguinte sentido: a gente sabe exatamente o que acontece dentro das unidades escolares de vocês, tá? As quais são nossas também. Nós também somos professores, nós temos uma unidade escolar também vinculadora. Então, a pergunta é essa para vocês anotarem no diário de bordo. Logo, logo nós iremos fazer uma atividade para vocês compartilharem o tema que vocês mais acharam pertinente para a sua prática, anotado aí no diário de bordo para vocês. Ok? Então, vocês terão 10 minutos para responder essa questão, interagir aí com vocês, discutir entre os pares em relação a essa questão provocadora e uns minutinhos também para vocês socializarem. Bom, nós sempre temos essa preocupação de trazer os documentos que apoiam as nossas discussões. A teoria e a prática, elas precisam caminhar juntas, né? A gente precisa se apoiar numa teoria para que a gente consiga ter um olhar mais claro, um olhar mais amplo, um olhar mais crítico quando a gente for realizar as atividades.
Então, todos os referenciais teóricos que nós vamos trazer aqui, principalmente hoje, nós temos bastante referenciais teóricos, nós não vamos ler todos na íntegra, porque eu acredito que a maioria de vocês, se não a maioria, uma grande parte, ou todos, né, não sei, sabe desses referenciais que embasam a recuperação. Nós vamos falar aqui de recuperação na perspectiva do ensino híbrido, usando um recurso desse ensino, que é a sala de aula invertida. Então, para isso, para essa recuperação, nós temos documentos oficiais que nos apoiam em toda essa discussão. Então, nós temos lá a Constituição Federal, né? Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual diz no artigo 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui nós temos o artigo também 206, que ele diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, nós temos o inciso 3º e o 7º, que vocês podem ler aí com calma, se quiserem, tá? Mas se não quiser agora, no momento, e quiser deixar guardadinho, arquivado esse material que nós encaminhamos para vocês, vocês podem depois revisitar. Então, nós não precisamos ler todo esses artigos e esses incisos, tá? Agora, esse aqui fala do inciso 2º, o 10º e o 11º do artigo 3º da referida lei, que traz impacto direto às práticas educacionais que ocorrem no interior da escola. Então, no artigo 3º, ele fala: o ensino será ministrado, né, com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, no inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Valorizar a experiência extraescolar, todo aquilo que o aluno traz consigo, né? Ninguém vai para a escola vazio, sem saber nada. Valorizar essas experiências. E nós temos isso no inciso 10º. No 11º, nós temos a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aí nós temos ainda aqui mais uma parte, né, um recorte, na verdade, aqui da LDB, que ela nos diz a respeito da recuperação e da aprendizagem como sendo enfaticamente instituída no inciso 5º do 12º artigo da lei, bem como nos incisos 3º e no 4º do 13º artigo. Esse aqui eu acho interessante a gente ler, porque é a partir daqui, ó, desse inciso 4º, que nós vamos pautar todas as nossas discussões. Então, ó, desde a LDB, né, Constituição Federal, os referenciais que nós estamos trazendo aqui, vamos trazer ainda o currículo paulista e tudo mais. Então, a LDB, ela traz para nós, no inciso 4º, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, olha lá, estratégias de recuperação, isso a LDB nos traz. O currículo paulista, ele nos traz que é importante a apropriação de novos caminhos metodológicos para um processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, criativo e interessante. Visto que hoje nós temos alunos diferentes dos alunos que nós tínhamos há anos atrás. Nós éramos diferentes, né? Hoje nós estamos século XXI, um aluno totalmente ativo, que tem acesso a várias informações de tudo quanto é lado. Então, não dá para a gente, né, ensinar da mesma maneira, ok? Então, ó, nos dias atuais, as metodologias ativas, elas ocupam um papel muito importante, né? E o que são essas metodologias ativas? Essa metodologia ativa é o aluno fazer, é o mão na massa, né? Então, ela é uma aprendizagem aqui, ó, baseada em problemas, no ensino híbrido, que dentro do ensino híbrido tem a gamificação, sala de aula invertida, rotação por estação, entre outras coisas, né? Então, ela é uma possibilidade de fortalecimento do ensino e das competências específicas.
Mas você estava falando de recuperação, Iguera. Agora você já está falando em relação à aprendizagem, ao fortalecimento de competência. Quanto mais a gente oferecer na sala de aula, agora de forma remota, possibilidades diferentes de trabalho, onde o aluno possa exercer o seu protagonismo, onde ele possa pesquisar, investigar, testar, a gente possivelmente teremos menos aluno precisando de recuperação. E não é só pela quantidade de menos alunos, e sim, são cidadãos, são meninos e meninas que estão aí, né, que vão para o mercado de trabalho, que almeja prestar um vestibular, que almeja prestar um Enem. Então, quanto mais significativa for a aprendizagem, menos tarefa nós teremos, né, de recuperação para tratar ao longo do ano. Então, aprendizagem significativa, o uso dessas metodologias, fazer com que, possibilitar que os alunos tenham esse senso crítico, esse protagonismo, que ele exerça esse protagonismo dentro das suas aprendizagens. Então, é disso que fala aqui, tá? Então, nós temos aqui também formas de recuperação da aprendizagem. Esse artigo é muito interessante, eu vou deixar o link para vocês nos referenciais no final dessa apresentação. É da Nova Escola, muito interessante. E aqui é 2016, tá, pessoal? Vou corrigir antes de mandar para vocês. E é muito interessante esse artigo, tenho certeza que vocês vão gostar e vai ajudar bastante vocês, tá? Então, o que esse artigo fala, né? O que esse artigo da Nova Escola nos diz? Então, ele fala o seguinte, sugere-se que para que o processo de recuperação das habilidades do bimestre seja eficiente e eficaz, uma preocupação, é importante que a gente tenha essa preocupação de planejar ou de ter um itinerário elaborado a partir de algumas questões norteadoras. Então, nós vamos já direto para as questões norteadoras. Olha, então é uma sugestão, um artigo bem interessante, bem didático, prático, que nós que estamos aí lidando todos os dias com alunos, principalmente nesse tempo de atividades remotas, é importante que a gente faça essas perguntas para nós mesmos. Então, como o próprio artigo diz aqui, não temos resposta para tudo. Nem nós mesmos, nem sempre nós temos as respostas para todas essas perguntas, mas essas perguntas são úteis, elas são importantes para a nossa prática. Então, olha lá. Quais expectativas de aprendizagem levantadas lá no início do ano que ao não serem correspondidas, justificam encaminhar um aluno para a recuperação? Então, quais eram as expectativas de aprendizagem que eu tinha, pensando nos materiais de São Paulo Faz Escola, que eu tinha para aquela sala, para aqueles alunos que não foram alcançadas e que esse é o motivo pelo qual o meu aluno precisa de uma recuperação ou de um aprofundamento. Porque a gente fala muito da recuperação porque é o que fala mais alto e no nosso ouvido fica mais latente, né? Mas nós temos também os alunos que eles conseguem acompanhar, não só conseguem acompanhar, como nós temos relatos de pais de professores que falam que os pais pedem para que dê mais atividades para os alunos, para que amplie essa aprendizagem. Então, é mais difícil ter esses alunos, né, que precisam, que querem aprofundar, que normalmente eles acompanham, né, todo o ensino e a gente precisa recuperá-los, mas temos também aqueles que estão além, tá? Nós temos isso na nossa rede bastante. A grande maioria não, mas nós temos uma boa parcela que sim. Então, a próxima questão nós temos: quais os instrumentos de acompanhamento nós podemos criar para identificar e analisar os conteúdos que os alunos apresentam mais dificuldade? Quais instrumentos de acompanhamento que eu tenho? Bom, então eu tenho a AP para os professores de língua portuguesa e matemática, nós temos as provas bimestrais para nós, da nossa área de humanas e outras áreas. Nós temos também algum instrumento de sondagem, de levantamento de conhecimento em relação ao conteúdo que nós iremos trabalhar, né, em determinada aula. Nós temos também esses instrumentos, o dia a dia ali com o aluno, o que ele revela saber, né? Então, esse também é um instrumento de identificação, desde que eu registre, que eu
consiga ali fazer uma análise, né, daquilo que o meu aluno já sabe, frente ao conteúdo que eu estou apresentando, então esse eu posso chamar também de um instrumento, ok? Nós temos também a terceira questão, que ela diz assim: quais formas de avaliação podem ser aplicadas durante o bimestre, a fim de diagnosticar as dificuldades dos alunos e posteriormente propor intervenção e recuperação. Então, as formas de avaliação, quais que nós temos? Quais que vocês oferecem? Só de bimestre ou não? Cada final da situação de aprendizagem que tem dentro do material do São Paulo Faz Escola, eu proponho uma avaliação, uma retomada, em seguida uma avaliação, seja oral, seja uma avaliação escrita. Então, nesse tempo de atividade remota, eu posso pedir para o aluno falar sobre o conteúdo, gravar um áudio, posso pedir para ele fazer um mapa conceitual e levar até a escola e combinar direitinho o dia, né, que cada turma vai buscar. E então essa também são formas de avaliação que nós podemos propor e trabalhar para que a gente consiga, ao longo do bimestre, propor intervenção e recuperação. Eu não preciso esperar terminar o bimestre para fazer alguma avaliação com o meu aluno, né? Essa avaliação, ela pode ser, como eu sugeri aí, para vocês, no final de cada sequência de atividade, ok? Ou de cada atividade, fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor, tá? E julgarem melhor, acharem melhor. A quarta questão, que norteadora para o nosso trabalho, quais estratégias já adotadas pelos docentes, por nós, foram eficazes e em quais elas precisam de mais investimento. Então, que estratégia que eu utilizo para avaliar o meu aluno ao longo aí do bimestre, que eu acho bacana e também, ou que eu preciso investir um pouco mais, de colocar mais algumas questões, investir um pouco mais para que eu consiga perceber melhor esses alunos que precisam dessa recuperação, dessa intervenção, desse aprofundamento, né? Quais estratégias? E a quinta questão, qual o papel das atividades de revisão? Qual o papel? Qual a finalidade de eu fazer uma revisão com o meu aluno no processo da aprendizagem? Por que eu faço uma revisão? É interessante que são questões para a gente refletir. E como disse lá no início, né, desse roteiro, desse roteiro desse rol de perguntas, né, que são norteadoras para a nossa prática pedagógica, eu preciso ter clareza de muitas coisas, né, principalmente de cada etapa do ensino-aprendizagem. Então, a etapa da revisão da atividade tem um papel importante para mim, assim como as devolutivas que vocês vão fazer. Então, eu reviso, eu faço uma devolutiva. Como que é feita a minha devolutiva? É dialogada? Eu consigo dialogar com o aluno? Mas agora em tempos remotos, como é que eu vou fazer um diálogo? Eu vou fazer um diálogo através do WhatsApp, das redes sociais que vocês têm usado, ou um encaminhamento por escrito, né? Cada um tem uma estratégia aí bacana de desempenhar o trabalho. Eu tenho certeza, assim, absoluta que vocês desempenham um trabalho maravilhoso. Através dos seus PCs, a gente tem acesso aos vídeos que eles mandam para a gente, ao depoimento dos PCs nas ATPCs que vocês fazem na escola, o engajamento que vocês estão tendo com os alunos. Então, gente, a gente sabe sim do trabalho de vocês aí na escola, ó, parabéns, como sempre, parabéns, tá? Então, aqui são dicas, sugestões e um pouco mais de uns referenciais teóricos para a gente aprofundar, para quem não conhece, passar a conhecer, para quem conhece, revisitar, ok? É nesse sentido que a gente está propondo esse trabalho aqui para vocês de recuperação, pensando aí numa metodologia ativa e nessas questões norteadoras também, ok? Então, que ações podem ajudar os alunos na retomada desses conteúdos? Será que um banco de atividades paralela pode ser útil? Então, após eu fazer essa revisão, ter feito essa revisão, será que seria interessante eu montar uma lista de atividades e mandar para o aluno? Qual a intencionalidade dessa lista? Essa lista é só questões para responder em relação aos componentes
e as disciplinas que fazem parte de ciências humanas, né? Então, tem que pensar nisso também. Como que é essa lista, né? Qual que é a finalidade dessa lista? Outra questão, como as interações entre os estudantes e a formação de grupos de estudo pode funcionar? Olha, em relação a isso, nós temos assim exemplos de escolas que ainda no tempo presencial tinha grupos de estudo dentro da própria escola, dentro da própria sala, tem sempre aqueles alunos que sabem um pouco mais e aqueles que nem tanto, né? Como a gente já falou no início. Então, eles montavam entre eles grupos de estudos para um apoiar o outro, para um ajudar o outro. E nós temos até vídeos de alunos que falam assim: quando o colega me explica, eu entendo com mais rapidez, né? Com mais tranquilidade. Então, são grupos interessantes porque é eles falando com eles mesmos. E também ali já está exercendo o protagonismo, né? Eu acho bem interessante essa ideia aqui. Hoje dá para fazer isso? Dá também, né? Eles podem criar um grupo aí paralelo, se já não tem, né? Essa altura do campeonato, acredito que alguns alunos já devem ter até o grupo que eles estudam, né? Para aprofundar aí para o Enem, para um vestibular, né? Que daqui a pouco chega, né? Em janeiro já teremos aí algumas provas, as provas do Enem presencial. A sétima questão é qual é o papel do professor de apoio quando houver e como incluí-lo nesse processo. Esse professor de apoio aqui, vamos dizer que seja aquele professor auxiliar que nós tínhamos e algumas escolas têm, né, quando há necessidade, quando há pedido dos pais. Então, aqui a gente pode até trazer também os professores da educação especial, né? Qual é o papel do professor, né, nesse processo de incluir o aluno nesse processo de aprendizagem, que é um papel fundamental e muito importante, né? A Aline tem falado muito com a gente em relação às professoras, professores da educação especial, que atende com muito cuidado, com muita delicadeza, muito profissionalismo os alunos público-alvo da educação especial. Então, aqui, nós pensamos no professor auxiliar e também podemos pensar no professor da sala de recursos, né? O que ele pode contribuir para o ensino e aprendizagem dos nossos alunos, né? Se envolver já se envolve, né? Mas a gente coloca no rol das nossas perguntas norteadoras também esses profissionais, também esses professores. E os responsáveis pelo aluno? Em que medida as reuniões individuais com a família antes da finalização do bimestre, para análise do desempenho dos alunos em dificuldade, né, em dificuldade de aprendizagem, pode ser uma ação eficaz? Então, envolvimento dos pais, envolvimento da família, o quanto que isso é importante, o quanto a gente sabe que é algo que vocês sempre pediram, é algo que vocês lutam bastante, incansavelmente nas escolas. A gente sabe que vocês pedem para o coordenador ligar para os pais, vocês fazem questão de falar com os pais em relação ao rendimento dos alunos. Então, isso ajuda ou não ajuda? Né? Falar com os pais ajuda ou não ajuda? Então, pessoal, como eu disse lá no início, são questões norteadoras, nem sempre nós temos respostas para todas elas, mas é legal a gente ter essas questões conosco, para orientar o nosso trabalho, orientar o nosso plano de recuperação, orientar como eu vou fazer os encaminhamentos para a recuperação. Então, é nesse sentido, tá? E aí, existe, assim, basicamente, 2 tipos de recuperação. Basicamente, 2 tipos, tá? Nós não estamos falando que é exclusivamente. Então, nós temos a recuperação contínua e a recuperação paralela. A recuperação contínua, ela é realizada no decorrer das aulas. É o que acontece, a gente sabe que é que dá muito resultado. Por quê? No dia a dia, eu consigo perceber ali através da interação, conforme estou explicando, né, a matéria, né, a atividade para o aluno, eu consigo perceber aquilo que o aluno sabe, aquilo que ele precisa aprofundar um pouco mais e aquilo que a gente precisa retomar. Nesses tempos remotos, como que eu percebo essa dificuldade se eu não tenho mais a interação presencial dentro da sala de aula? Através dos roteiros, através das fotos que eles tiram para vocês em relação às atividades que eles fazem lá no caderno de apoio, né?
Então, nós temos maneiras, nós temos como olhar e acompanhar ainda, mesmo nesse tempo remoto, né, de atividade remota, essa recuperação contínua. A gente costuma dizer até que ela é bastante eficaz, né? Ou seja, ao invés de esperar o período letivo terminar e simplesmente aplicar uma prova, o professor procura ajudar os estudantes a sanar os problemas ao longo do processo sem deixá-lo para trás. Então é muito melhor, né, a gente acompanhando, tendo essa recuperação aí contínua, acompanhar essa aprendizagem diariamente, semanalmente, do que eu esperar fechar o bimestre, né? Porque fechar o bimestre, aplicar uma prova e aí sair correndo atrás, né? Fica muito mais difícil. Se a gente for pensar que se um bimestre o aluno não conseguiu desenvolver todas aquelas habilidades propostas, imagina ao final desse bimestre aplicar uma prova e só esperar pela SEI, né? Que é a Semana de Estudos Intensivos, para recuperar. O que eu não recuperei em um bimestre, recuperar em uma semana fica difícil, né? Não é impossível, mas eu considero muito mais difícil. Nós temos também aqui como uma segunda possibilidade de recuperação, a recuperação paralela. Essa que a gente já não tem há algum tempo, né? Dentro da nossa rede. Mas aqui, nesse artigo da Nova Escola, ele traz a recuperação também paralela, para a gente também saber que existem esses dois tipos, que são as mais utilizadas, porém nós, ultimamente, estamos mais utilizando a contínua por não ter aí essa paralela. Então, essa recuperação paralela é a típica recuperação de um fim de bimestre, do fim de um semestre, quando o aluno não atinge a nota mínima exigida. E isso de acordo com o artigo da Nova Escola, que depois vocês podem acessar ele todinho na íntegra, ok? E aí, a recuperação contínua é uma estratégia pedagógica que visa evitar o acúmulo de defasagens e, ao mesmo tempo, favorecer um trabalho de recuperação mais profundo. É claro, né? Eu consigo identificar ali na hora, no ato, né? A dificuldade do aluno. Então, para que de fato a recuperação dos estudantes sejam eficientes, não deve se limitar apenas à avaliação bimestral, que nós já discutimos, para que o docente não seja pego de surpresa, né? Então, nossa, o aluno não sabia isso, né? O aluno não sabia isso, nem imaginava. Então, fazendo de forma contínua, é muito mais fácil da gente conseguir perceber essas dificuldades, né? Periodicamente. Então, aqui, ó, nesse último parágrafo, sabendo que podem ficar em recuperação, dá para planejar melhor um período de estudos antes da prova, no qual os estudantes vão rever a matéria e tirar suas dúvidas. Ou seja, eu fazendo essa recuperação contínua, né, estando atento a essas devoluções aí dos roteiros, as fotos, os prints das atividades que os alunos estão fazendo, quando eles estão lá de forma presencial, né, o professor ele é atento a essa aula, atento a essa aprendizagem dos alunos, é muito mais fácil a gente preparar um período aí de revisão. Algumas escolas acabam deixando a segunda-feira, deixava, né, na época, deixava a segunda-feira como um dia estratégico para trabalhar a recuperação. Então, não acumula tanta defasagem, tantas habilidades para eu desenvolver, para o aluno desenvolver no final do bimestre. Tá? Então, são possibilidades aqui de trabalho, sugestões de perguntas norteadoras, nesse artigo da Nova Escola, que eu trouxe para vocês no sentido de contribuir, ok? E aí, a pergunta: é possível trabalhar a recuperação utilizando o ensino híbrido com o modelo de sala de aula invertida? É possível fazer isso? É possível fazer isso, principalmente no tempo remoto? Então, primeira coisa, né? A PCNP Graziella trabalhou semana passada todos os modelos todas as metodologias inseridas dentro do ensino híbrido. E agora nós vamos trabalhar especificamente da sala de aula invertida. O que o Moran fala? Então, o primeiro lugar que eu acho bacana a gente saber, né, que já está se falando muito sobre o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido, né? Então, disse lá para vocês anteriormente, quando nós estávamos lendo o tema desta TPC. Híbrido significa o quê? É um termo, então, vindo do inglês, né? Que significa blended learning,
e que seria o quê? Algo misto, algo composto, né? Então, esse misto não é um pouco de atividade presencial, um pouco de atividade em casa, não. A atividade ela acontece junto. O aluno vai pesquisar em casa e ele vai trazer para a sala aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele estudou, e aí o professor, né, a gente vai dando a continuidade a essas discussões frente a aqueles temas, aquela temática que nós oferecemos para os alunos. E o que o Valente fala em relação à sala de aula invertida? Ele diz que é uma modalidade de ensino na qual o conteúdo e as instruções são estudadas online antes do aluno frequentar a sala de aula. E no espaço presencial passa a ser um ambiente para trabalhar esses conteúdos de forma prática, né? Então, como as pesquisas, resolução de problema, construção de projetos, debate em grupos, laboratórios, etc. Então, nós podemos dizer aqui uma questão, um ponto fundamental é a questão do tempo, né? Na sala de aula, a gente explica, gasta um tempo bastante grande explicando e sobra pouco tempo, às vezes, para a interação. Ah, mas agora, nesse tempo de ensino remoto, os professores, vocês também estão gravando as aulas para os alunos, né? Então, a gente pode aí fazer um mix, a gente pode tentar fazer aí uma mistura para que a gente tenha mais tempo de interação, mais tempo dos alunos mão na massa do que a gente falando. A gente vai ver isso ao longo, tá bom? Ao longo dessa formação aqui. E aí nós temos também o currículo paulista, que ele fala que essa metodologia possibilita momentos de estudos, né? Volta a reiterar aquilo que o Valente, aquilo que o Moran fala, né? Estudos online, estudo online e presencial, individualizados ou em grupo, né? Estimula também a pesquisa, análise de jogos, análise de filmes. Então, filmes, pesquisa em livros, tudo isso, gente, ó, leitura, né? Então, vamos lá, ó, pesquisa de campo são as entrevistas também. Isso não precisa ter um celular novo, não precisa ter acesso à internet, dá para o aluno fazer. Né, as leituras, né? Então, são análise de filme, assistir um filme, fazer uma análise, um resumo, algumas questões aí em relação ao filme que vocês acham pertinente, isso é possível de ser realizado, né? Então, a gente não precisa ter 100% dos nossos alunos da nossa sala de aula com acesso à internet para dar conta de fazer atividades dentro desse modelo do ensino híbrido, né? Mais especificamente aqui na sala de aula invertida, ok? Então, como funciona a aula invertida? Essa imagem acho que faz vocês lembrarem, né, de alguma coisa, né? Até o início aí de março, estávamos dentro deste ambiente. Agora, infelizmente, né, não estamos, mas logo retornaremos, né? Tenhamos fé que isso vai acontecer, de forma segura isso vai acontecer. Então, aqui também eu trago para vocês aqui a fonte, né? Vocês podem ver esse vídeo na íntegra no YouTube, é muito interessante. É uma formação para um ensino EAD, se eu não me engano, do SENAC, mas que eu achei bem pertinente para esse momento nosso e creio que caiba para a gente estar discutindo aqui, tá? Então, ele traz aqui, ó, no modelo tradicional, como que funcionava a aquisição do conhecimento no modelo tradicional? Olha lá, o professor falando, explicando, todos os alunos aqui sentados, prestando atenção no que o professor está explicando, né? Isso para aquisição do conhecimento. Para a construção do conhecimento, o aluno lá, na casa dele, sozinho, pesquisando, se ele quisesse, né? Se quiser, ele vai lá na casa dele para sistematizar esse conhecimento. No modelo invertido, como que é? A aquisição do conhecimento, ele vai se dar de forma online. Na casa dele, sozinho ou em grupo, no grupo do WhatsApp, fazendo as pesquisas a partir dos temas propostos por vocês. E na sala de aula, a construção do conhecimento, ele vai se dar a partir dessa interação. Ah, não estamos na sala de aula, isso, não estamos na sala de aula agora. Então, a aquisição continua na pesquisa de campo, pesquisa no livro didático, pesquisa em sites para quem tem acesso
E depois, no grupo de WhatsApp que vocês têm, né, que vocês têm aí por sala, tanto o WhatsApp quanto o Facebook, e a interação no Classroom, né, que alguns de vocês socializam isso conosco, nesses momentos, nesses ambientes, é que o aluno vai ter essa construção do conhecimento. Então, essas figuras, essas imagens, eu acho que mostra para a gente de forma muito prática como que isso poderia acontecer, né? Eu tenho que fazer isso agora vocês estão falando, né, de ensino híbrido, de sala de aula invertida, eu preciso fazer isso. É uma sugestão. Nós não somos obrigados, né, a fazer. Nós estamos sugerindo para que seja usada uma metodologia nova, uma metodologia ativa, uma metodologia a qual o aluno seja protagonista também da construção do seu conhecimento, e não só o professor como está aqui, né, sendo o grande responsável por essa construção. É o grande mediador, sempre. Somos o grande mediador, né? Mas a gente também pode dividir essa tarefa com os nossos alunos. E eles são capazes, viu, pessoal? Pode acreditar, eles são capazes. Então, aqui, ó, qual que é o papel do professor frente a essa inversão da sala de aula? Eu vou pedir para eles pesquisarem sobre a Segunda Guerra Mundial e cada um faz o que quer, né? Cada um pesquisa o que quer, o que achar melhor, e eu depois faço o fechamento na sala de aula. Não. O legal, o mais adequado seria que houvesse o planejamento dessa aula invertida. Então, nada é do nada. O fato do aluno fazer essas pesquisas em casa não nos tira a responsabilidade de fazer o nosso planejamento de professor. Então, nós vamos planejar dentro estou dando esse exemplo, tá? Poderia ser outro, tanto que nós vamos trabalhar aqui com roteiro que tem outro tema, mas, por exemplo, estou trabalhando na Segunda Guerra Mundial, vou planejar dentro da Segunda Guerra Mundial quais temas eu gostaria que os meus alunos pesquisassem. Aí a gente deixa que eles façam esse trabalho lá em casa, que façam essa pesquisa, se algum familiar, se algum vizinho, alguém que eles conhecem, viveu essa época, como que foi essa época, enfim, tá? E o desenvolvimento, eu tenho que pensar também, dentro desse planejamento, como que eu vou desenvolver essa atividade após a pesquisa dos alunos. Eu tenho que ir para a sala de aula, ou tenho que ir para os meus grupos de WhatsApp, ou grupos de Facebook, ou no Classroom, já sabendo como que vai dar esse desenvolvimento aqui das atividades que eu propus, ok? A implementação é a atividade em si, já é lá na sala de aula, já é lá nos grupos, né, nos grupos virtuais que vocês têm, já seria essa mão na massa mesmo, os alunos trazerem ali para dentro da sala de aula e vocês circulando, fazendo essa mediação. E a avaliação, ela tem que ser de acordo com aquilo que eu planejei aqui. Eu não vou pedir algo que eu não tenha pensado e planejado aqui. Agora, essa interação, o Valente, ele traz para a gente que esse é um momento em que nós, professores, podemos perguntar para os alunos, na verdade, aqui um feedback do aluno em relação a essa aula invertida que eu propus. Então, perguntar para eles se está bacana assim, se eles sugerem alguma outra coisa. É uma interação mesmo, mas interação entre professor e aluno. O feedback dos alunos em relação a essa aula que você propôs. Eu acho isso bem interessante. Eu gostei muito dessa parte aí da interação entre aluno e professor, esse feedback que o aluno vai dar. O aluno vai dar um feedback daquilo que eu estou ensinando, e sim um feedback da proposta de aula que eu fiz. E aqui, continuando, então, com o papel do professor, então, nós já falamos anteriormente, né, que o professor vai fornecer o conteúdo e instruções com antecedência para os alunos, ok? E também, um papel muito forte nosso, de professor, é motivar os alunos a serem os protagonistas do seu próprio aprendizado. Esse é o sentido da metodologia ativa, né? Não só da sala de aula invertida, mas toda a metodologia ativa. A metodologia ativa, ela é isso, né? É o mão na massa, é o aluno fazer, é o aluno se movimentar. E também um outro papel importante do professor é pensar, né, e motivar para que as aulas sejam participativas, para que os alunos possam participar, para que eles possam
fazer perguntas, discutir em relação aos conteúdos, né, que eles pesquisaram e aí circular esse saber e circular toda essa pesquisa, toda essa informação, e aí sim a gente conseguir ter esse maior conhecimento do tema que eu propus. Né? Então, vários alunos vão pesquisar várias coisas sobre a Segunda Guerra e olha quanta coisa bacana que vai circular dentro da sala de aula. E o nosso papel aqui é fazer intervenção, é circular e trazer, e fazer, às vezes, na verdade, algumas perguntas que os alunos, para levar os alunos a pensarem, né? Por quê? Quando eu peço para o aluno fazer uma pesquisa, eu tenho na minha mente que eu gostaria que ele aprendesse com aquela pesquisa. Pode ser que na pesquisa dele ele não vai trazer exatamente aquilo que você gostaria que ele respondesse, né? Que ele trouxesse. Então, eu faço boas perguntas para o aluno e me responder, e a partir daí, tanto você quanto a própria sala vai saber o tanto de coisa interessante que ele conseguiu pesquisar, que ele conseguiu aprender, e você lá nas suas anotações, né? Saber o que o aluno aprendeu, os conceitos que ficou aprendido, e daí pensar em novas atividades, né, em aprofundamento, e já ir anotando alguma coisa em relação também à recuperação, ok? E o papel do estudante? Então, o papel do estudante, antes dele participar dessa interação com os colegas, dessa aula invertida, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que se preparar estudando, ó. Os estudantes se preparam estudando para as atividades em aula. Então, ele não vai só pesquisar, ele vai estudar para ele estar preparado para a aula, assim como a gente não estuda para dar nossa aula, eles a mesma coisa. Durante a atividade, eles vão praticar os conceitos que eles aprenderam, né? E depois da atividade, vai ter o momento de revisar o conteúdo e estender os seus aprendizados, né? Então, aqui ele revisa, a gente pode oferecer outras temáticas para eles pesquisarem e também as atividades pensando no reforço também, pensando na recuperação, né? Melhor dizendo. Então, aqui nós temos o papel do professor e o papel do aluno, né? Todos agentes, nenhum dos dois passivo, né? Os dois muito ativo. Então, esse aqui é uma espécie de um organograma, onde a gente consegue perceber, né, o papel ativo do professor. Então, a interação do professor-aluno a todo momento. Essa flexibilidade, eu gostaria de ler aqui para vocês, que olha só o que diz. Na flexibilidade, ele fala que cada aluno aprende no seu ritmo. E o professor entende o professor entende como cada aluno aprende, dando atenção mais individualizada. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente circular pelos grupos, como nós não temos grupo agora para circular na sala de aula, nós vamos conseguir perceber como o aluno aprendeu através do quê? Através dessa socialização dos alunos, que eu tenho através dos grupos e das redes sociais que vocês têm, ou através da devolutiva da atividade, né, da entrega de volta, né, desse roteiro de atividade que vocês pediram para que eles fizessem em casa, né? Então, nós vamos ter aí, eu vou conseguir saber de fato o que meu aluno sabe, o que ele conseguiu aprender. E também nessa circulação que o professor aqui vai fazer, né, nesse papel ativo que o professor tem, ele vai perceber que o aluno, né, é o sujeito do processo. Então, ó, possibilitar melhores debates em sala de aula, aprimorando o poder de argumentação dos alunos. Então, o aluno sujeito do processo. Nessa atividade, nessa dinâmica de pesquisar, de estudar, para chegar e conversar com os pares, conversar com o professor, o aluno já está exercendo aqui o seu poder de argumentação, seu senso crítico, né? Sua argumentação. Na sala de aula, né, no caso, então, nos ambientes virtuais que nós temos hoje, né, através dos grupos, né, de WhatsApp e tudo mais, os ambientes de aprendizagem presenciais,
hoje nós vamos falar ambientes remotos, são modificados para propiciar mais interação e circulação dos alunos entre os seus pares. Então, a sala, né, o Moran fala muito isso, né, no vídeo, quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo dele, ler algum artigo do Moran, ele fala que a sala de aula, ela também precisa ser modificada, possibilitando a circulação do professor, a circulação dessas aprendizagens, desses saberes entre os alunos. Isso, né, em relação a essa prática da sala de aula invertida. E no modelo híbrido, né, que é essa hibridez, essa mistura que nós estamos falando agora, nós estamos então aqui trazendo que esse misto, estão percebendo? Esse mix, né? Um pouco de presencial, um pouco de online. Nesse momento nós temos o ensino remoto, onde a gente pode oferecer as possibilidades de discussões nos grupos e, ao mesmo tempo, a entrega das atividades física na unidade escolar, tá? Então, nós temos aqui orientações sobre a aula invertida na perspectiva dos materiais de São Paulo Faz Escola. Então, o material de São Paulo Faz Escola, tanto no currículo paulista quanto no material, ele traz logo nas primeiras páginas a questão da metodologia ativa, né? E todas as modalidades do ensino híbrido. E aí, o que ele nos diz aqui também, que o aluno já estuda previamente, nós já sabemos, né, que estuda previamente os conteúdos, que as atividades podem ser realizadas de forma tradicional, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente, as pesquisas de campo, né, as entrevistas, a pesquisa nos livros, e quem tem acesso, a pesquisa na internet também. Com o material pesquisado, a aula deve propiciar um espaço de interação entre os professores, os alunos, um espaço, né, de tirar as dúvidas e depois, em seguida, vocês avaliarem isso, avaliar essa aula, né? Agora nós vamos fazer, pessoal, uma mão na massa. Nós vamos aqui trabalhar um roteiro a partir dessa sala de aula invertida. Então, olha lá, mão na massa. Afinal, como recuperar e aprofundar as habilidades através do ensino híbrido, com abordagem de sala-aula invertida, já que o tema da nossa TPC é a recuperação dentro do ensino híbrido. Então, como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos fazer essa recuperação? Então, nós trouxemos aqui o modelo o roteiro, ainda do segundo bimestre, que nós trabalhamos anteriormente aqui, a Aline fez uma adaptação curricular também, né? Então, nós trouxemos ele novamente aqui para a gente trabalhar um pouco a questão da recuperação. Então, nós temos aí, tínhamos as habilidades aqui do segundo bimestre, né? Que era identificar as diferentes formas de linguagem, registro, técnicas e artes na sociedade antiga, e nós tínhamos também reconhecer a importância da tradição oral. Ok? E aí, nós tínhamos, logo na situação de aprendizagem 1, essas imagens, e os alunos precisariam falar a que se refere essas imagens, que seria a linguagem não verbal, e que os alunos têm bastante dificuldade. Em seguida, nós tínhamos na atividade 2.2, o griot, que é um portador de histórias, das histórias africanas. Lembre que nós já estudamos aqui, e vocês já trabalharam isso com os alunos, claro, no segundo bimestre. Então, orientações aos estudantes sobre o passo a passo para recuperar ou aprofundar suas aprendizagens utilizando o modelo de aula invertida. Então, como que nós vamos fazer isso? O objetivo, aqui então, eu fiz uma espécie de um roteiro de atividade para ajudá-los de maneira a modelizar para as próximas atividades. Então, não é fechado, é um roteiro que eu fiz como modelo, mas que vocês podem fazer uma adaptação para história, para todas as séries, né, do sexto à terceira série do ensino médio, de história, geografia, filosofia, sociologia, tá? Então, é somente um modelo, tá bom? Lembrando que esse modelo, e tudo que está escrito aqui dentro do material de apoio ao currículo,
Tem lá tudo explicadinho. Então, eu fiz um resumo, uma adaptação para a gente conseguir conversar um pouco a partir de um roteiro já entregue para os nossos alunos, ok? Então, ó, o objetivo dessa atividade é que você, estudante, compreenda como ser um griot. Então, se a gente está falando de mão na massa, por isso que eu pensei em trazer o roteiro para vocês, para a gente vivenciar como que é tudo isso que na teoria é bonito, é bacana, é lindo ouvir o Valente falar, Mourão falar, Currículo Paulista falar em recuperação na Constituição, na LDB, e como que isso se dá na prática. Então, vamos lá, né? Então, o objetivo da atividade é que você, estudante, compreenda como ser um griot ou um griote e manter a tradição da história oral do seu povo através da oralidade e também reconhecer que as imagens apresentadas nos slides anteriores, que era a imagem lá do Wi-Fi, da acessibilidade, do emoji, né, sorrindo, não, dando gargalhada, né, que eles são formas também de comunicação não verbal, ok? Então, esse é o objetivo da atividade, o objetivo do roteiro que nós vamos encaminhar como recuperação para os alunos. Lembrando que, se eu estou recuperando, eu só recupero alguma coisa que eu já ensinei. Eu não consigo recuperar algo que eu não ensinei. Então, já ensinei, já passei por essas habilidades. Ah, Guilherme, mas é recuperação contínua. Já passei, não quero mais trabalhar. Não vou mais voltar nessas habilidades do segundo bimestre. Já estamos no terceiro bimestre. Ótimo, recuperação contínua. Se o aluno ainda ficou aqui, ó, com essa dificuldade de reconhecer as imagens, né, que representam uma linguagem não verbal, dentro do terceiro bimestre, certamente eu tenho atividades que vão me possibilitar a retomada. Um parênteses nesse momento, que é a recuperação contínua, que o artigo da nova escola trouxe para nós nos slides anteriores, ok? Então, é tudo muito conectado, tudo muito amarrado, né? Então, a gente pensa, assim, em uma formação aqui para vocês, que vocês consigam ver esse movimento metodológico, vocês consigam ver possibilidades reais de trabalho em sala de aula, ok? Então, ó, para isso é importante que você, estudante, possa realizar algumas pesquisas. Em seguida, prepare uma apresentação para a sua turma. Na apresentação, conforme as perguntas e questionamentos dos seus colegas, aprofunde seus estudos e produza um texto verbal e não verbal. Em uma folha à parte, no seu caderno, ou grave um áudio, tire uma foto, né, das imagens que você fez e encaminhe para o seu professor. Siga todas as instruções e encaminhe para o seu professor. Então, vamos criar uma aula invertida? Tudo isso aqui faz parte de um roteiro, ok? Para tanto, basta você, estudante, utilizar a sua imaginação e sua atitude historiadora e seguir o passo a passo orientado pelo seu professor. Então, qual que é a orientação que o professor vai passar? Lembre que lá atrás nós falamos, né, que o Valente traz belíssimamente para a gente, que precisa de eu trabalhar essa sala de aula invertida, e não só a sala de aula invertida, mas eu creio que todas as aulas eu preciso planejar, ter um planejamento, né? Dentro desse planejamento, agora específico para a aula invertida, eu não vou, que eu dei exemplo para vocês lá atrás da Segunda Guerra, eu preciso passar alguns temas dentro daquele conteúdo que vai ajudar o aluno a desenvolver aquela habilidade, ok? Eu só consigo desenvolver a habilidade por meio de algumas atividades. Então, eu tenho aqui, dentro do meu roteiro, esse passo a passo para inverter essa sala de aula. Então, ó, escolha um dos temas a seguir. Isso dentro do roteiro que eu vou encaminhar para o meu aluno. A invenção do mundo clássico, povos na antiguidade na África, egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas pré-colombianos. Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais. Então, ó, estamos no passo 1, para serem, o qual fará parte de um roteiro de atividades que vocês vão encaminhar para os seus alunos. Um roteiro pode ser de recuperação, que aqui nós estamos falando de recuperação, como pode ser um roteiro contemplando já as habilidades do terceiro bimestre, ok? Segundo passo. Para elaborar sua aula, pesquise o tema escolhido. Eu vou escolher o tema que eu quero dentre esses que você, professor, indicou para o aluno, procurando as seguintes informações. Então, eu vou dar dica, eu vou direcionar o meu aluno, não é dica, né? Eu vou direcionar o meu aluno para aquilo que é importante ele fazer dentro da pesquisa. Porque eu preciso, meu foco são as habilidades.
que os alunos ainda não desenvolveram e que precisa desenvolver ou aprofundar. Então, eu preciso levar os alunos a fazer uma pesquisa, eu preciso levar os alunos a estudar coisas, temas, assuntos, né, conceitos que levem a desenvolver habilidades propostas nessa situação de aprendizagem, ok? Então, a escrita, a oralidade, as artes e outras formas de comunicação na África, na América e no Oriente Médio. E também a importância da linguagem, sobretudo a tradição oral, que é ainda muito importante na transmissão de saberes e da memória de povos, entre outras curiosidades encontradas por você. Porque quando a gente pesquisa, por exemplo, nós mesmos, quando nós estamos pesquisando, estudando alguma coisa, dentro dessa pesquisa, nós encontramos coisas interessantes para a gente pesquisar. Nós aprendemos mais quando a gente pesquisa, quando a gente tem essa autonomia, quando a gente exerce esse protagonismo. Então, vai aparecer outras coisas aqui no meio que eles vão aprender, que eles vão pesquisar, além daquelas que vocês já selecionaram para eles pesquisarem, ok? Então, por isso que aqui a gente fala, entre outras curiosidades que ele tem encontrado e que queira compartilhar também na sala de aula, que você pode oferecer, abrir esse momento, né, para que eles possam aí socializar e dizer essas curiosidades que eles encontraram durante a pesquisa. O terceiro passo é divida o tema em tópicos ou ideias principais. Eu, professor, estou dizendo isso para o aluno. Divida o tema em tópicos ou ideias principais, né? Cada pedaço, tópico, pode corresponder a uma parte da pesquisa realizada por você, estudante. Quarto passo, para realizar sua pesquisa, você pode utilizar, olha só, gente, internet, livro, revista, etc. Não é só recursos digitais, livros. Pode ir lá na escola, tem o acervo literário, que é bastante extenso, bastante grande, vasto, um acervo maravilhoso literário, né, que as escolas possuem. E tem também aqueles alunos que têm material em casa, né, material bom, belíssimo em casa para pesquisar, para estudar. Não são todos, mas nós temos alunos que têm sim um acervo em casa, né? Explore sua atitude historiadora com a investigação do tema escolhido, né? Então, olha só, metodologia ativa, investigação, protagonismo, mão na massa, resolução de problemas. Quinto passo, você pode construir um esquema para colocar na lousa ou desenhar em seu caderno e tirar uma foto, ou até mesmo gravar um áudio e enviar para o grupo de WhatsApp ou outros recursos digitais de sua turma. Esse registro servirá de guia para a sua apresentação. Então, não dá para apresentar só apresentar tudo o que ele pesquisou só falando, sem registrar nada, porque senão ele vai acabar se perdendo, visto que aqui nós estamos falando de aluno de sexto ano, né? Então, precisa fazer um registro. E eu acho interessante quando a gente fala assim, esse esquema, que a gente, dentro dos materiais, traz muito o mapa conceitual, tem também link para a gente aprender, vamos aprender como é que faz esse mapa conceitual. É uma forma prática, simples e resumida, né? Da gente explorar e não se perder a hora de explicar aquilo que foi pesquisado. Tá? Então, por isso que fala aqui que esse registro servirá de guia para a apresentação do aluno, né? Se preferir, elabore usando os meios digitais. Se ele se sentir confortável, se tiver condições digitais de fazer esse registro por meio digital, ok, ótimo. Se não puder, nós temos também aqui a opção do caderno. Então, sempre assim, pessoal, sempre trazendo exemplos, utilizando os recursos digitais como os recursos físicos. Nós conhecemos a realidade, né, das nossas escolas. Sexto passo, faça sua apresentação para a turma. Como? Repetindo de novo. Ou escrita, tirando foto, enviando para vocês, ou deixando lá na escola. Então, fica a critério para vocês combinarem com eles da melhor maneira. Sétimo passo. A partir dos questionamentos de seus colegas, aprofunde sua pesquisa. Se necessário. E se aprofundar, gostaria de fazer um parênteses com vocês. Quando a gente está discutindo algum assunto, algum tema, alguma formação, ou vocês lá na faculdade, ou nos seus estudos, quando a gente
está discutindo com alguém e as pessoas fazem perguntas para a gente, nem todas a gente dá conta de responder. Quando a gente não dá conta de responder ou responde de maneira superficial, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprofundar, não é? Então, mais uma vez, o quanto é importante o aluno pesquisar. Né? O aluno também ser protagonista, né? Também ter essa autonomia de estudo, de pesquisa. E nós, mediando, nós fazendo a sistematização dessa aprendizagem e colocando coisas ou pontos importantes que eles deixaram de falar, ou se eles discutiram algum conceito que nós estamos vendo que está equivocado, nós iremos então fazer perguntas provocadoras para a sala, para ver se a gente consegue chegar, né, naquele conceito, ou então o professor apresenta e vai fazendo essa consolidação no final de toda essa apresentação. A gente não vai deixar o aluno falar, às vezes vai falar alguma coisa que vai conceituar de uma maneira equivocada. Eu estou percebendo que a minha sala não está conseguindo chegar e eu vou deixar porque o aluno tem que ser protagonista, ele tem que ter autonomia e aprender sozinho. Não é isso, né? Ele tem que ter autonomia, ele tem que ser protagonista, mas nós somos os professores. Então, nós precisamos ter esse discernimento de, ao final de toda essa discussão, de pedir para pesquisar de novo e tudo mais, de fazer esse fechamento da aula, ok? Então, nós temos aqui, né, dando continuidade. Professor e professora, na sala de área invertida, os alunos estudam previamente os seus conteúdos disponibilizados por você. Pesquisando os conteúdos solicitados e com o material pesquisado e estudado, os estudantes devem, em sala de aula ou através de outros recursos digitais, durante esse período de atividades remotas e com a mediação do professor, aprofundar os seus conceitos, desenvolver atividades em grupos, tirar dúvida e serem avaliados. Lembra lá atrás que o Valente falou para nós que a avaliação deve ser de acordo com aquelas temáticas, aqueles temas que eu sugeri para que o aluno fizesse. Eu não posso avaliar uma coisa que eu não pedi ou algo que não veio à tona nas discussões. E aí nós temos aqui também sugestões de pesquisas e atividades para apoiar os estudantes na recuperação e aprofundamento das habilidades. Então nós tínhamos lá as habilidades essenciais, né? As quais eu percebi através de vários instrumentos que eu utilizei. Lembra lá atrás, no início da nossa fala, que a revista Nova Escola trouxe para nós várias questões norteadoras, né? Entre elas, quais instrumentos que eu utilizo para medir se o meu aluno precisa ou não recuperar ou aprofundar a aprendizagem. Então, com base nesses instrumentos, eu vou propor a recuperação de tal habilidade e dentro disso sugerir todas aquelas temáticas que nós sugerimos e mais outros sites de pesquisa, outros livros, revistas, entre outras coisas, né? Então aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões de atividades de pesquisa que nós já tínhamos anteriormente e trouxe mais algumas novas também, tá? Alguns elementos novos aí. Então, aqui, além do tema, das pesquisas, todas aquelas orientações do passo a passo, nós pedimos aqui para que o aluno retomasse a aula do Centro de Mídias o dia 10/6, né? Que ela fala do tipo de linguagem e registro nas sociedades antigas. Então, uma habilidade do 6º ano. E aí eu posso pedir, mandar o link está aqui, eu posso mandar o link no roteiro. Muitos de vocês já fazem isso. Já coloco o link das aulas do Centro de Mídias no roteiro para que o aluno possa rever ou ver. Tem aluno que não consegue ver no dia, então ele vai ter a possibilidade de ver, né, através do YouTube, essas aulas que ficam gravadas, né? Então, através esses links que vocês encaminham para eles. Então, eu acho isso bem interessante que vocês fazem, viu? De já mandar o roteiro com o link junto. Nem todos conseguem ver no dia, né? E aí nós trouxemos aqui também pesquisar, né, em vários suportes, como a internet, livro, revista, entre outros, né? Nós estamos pedindo aqui para explorar bastante o tema, que eles irão realizar as atividades, e aí
nós temos aqui essas imagens, né, de livros, imagens aqui do índio, né, e aí a gente pode pensar aqui na tradição oral, nas aldeias, nós vamos ver daqui a pouquinho vídeos que com link, né, que possibilita essa pesquisa também, essa ampliação de pesquisa pelos alunos. Nós temos também aqui os vídeos, né, que eu falei para vocês, disponível no YouTube. Então, olha lá, nós temos 2 vídeos. O primeiro, proveniente da aldeia Yelequele. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Essa aldeia ela fica no Mali. E o segundo, Griot Tomani, que canta uma história. Então, nós temos aqui possibilidades de 2 vídeos que os alunos podem acessar. Nós temos também a possibilidade de vídeo, de livros, lembrem-se também. E aí eu trouxe também esses vídeos de causos. Os causos, eles podem ser fictícios ou não. E os alunos gostam bastante, né? Então, é uma maneira de ampliar esses conhecimentos em relação à oralidade, né? E então nós temos aqui um caso da tepicultura, então eles podem pesquisar aqui. E nós temos esse outro aqui também, esse caos aqui caipira, né? É disponível também no YouTube para ampliar essas pesquisas dos alunos em relação à oralidade, às tradições orais. E aí também a pesquisa pode ser feita em fontes fotográficas, né? Como o tour pelos museus, que nós trouxemos na outra TPC. Estou resgatando aqui novamente, que é uma outra fonte de pesquisa e uma outra fonte para expressar e contar a história dos povos africanos, que faz parte da habilidade, né, aqui do sexto ano, do segundo bimestre, a qual nós estamos trabalhando a recuperação, ok? Então, eles podem resgatar esse link aqui do museu, que vai direcionar direto para as fotografias, né? As quais vai expressar também a história de um povo. Tudo bem? Então, voltando a dizer, estamos no terceiro bimestre, mas eu ainda sinto que o meu aluno tem dificuldade nessas habilidades que ficaram para trás do segundo bimestre. Então, dentro das minhas atividades, minhas situações de aprendizagem do terceiro bimestre, eu devo trabalhar recuperação contínua a fim de sanar essas dificuldades anteriores, ok? E aí, no meu roteiro, eu vou escrever lá para o meu aluno, né, que é previsto 4 aulas. Se vocês acharem que precisa de mais ou menos, fique à vontade, é só uma sugestão mesmo. A entrega do roteiro dia 18, que é hoje, né, entrega do roteiro por mim, professor, ou disponibilizar pelas redes sociais que vocês têm, né. Então, no dia 18 eu vou disponibilizar e vou pedir para eles entregarem no dia 25 do 8, né? Então, eles terão aí uma semana, mas se vocês acharem que não precisa de 15 dias, é só mudar a data para 15 dias, sem problemas. Avaliação. Então, professor, lembre-se que você deve avaliar de acordo com as estratégias trabalhadas na aula invertida. Lembra que a gente já falou anteriormente? Avaliar de acordo com aquilo que eu pedi, de acordo com aquilo que eu propus. E aí nós temos também uma autoavaliação, né? Que aí a gente pode pedir para o aluno escrever, né, o que ele conseguiu aprender ao realizar todas essas atividades de recuperação e aprofundamento, né? Reflita e registre em seu caderno para compartilhar através do WhatsApp, Facebook, e-mail ou entregar na própria unidade escolar. E também eu posso pedir para que ele nos conte como foi a experiência de trabalhar com essa aula invertida. Foi divertido? Não foi divertido? Que é o feedback. Lembra lá atrás, quando nós falamos no início da nossa apresentação, né? Que o Valente traz isso para nós, né? A importância, naquele momento de interação, que ele fala do feedback, a questão do feedback dos alunos em relação a nós. Então, seria interessante também eles contarem isso para nós. Como é que foi trabalhar
desenvolver essa atividade, né, esses conceitos, né, esses temas propostos por vocês, né? Como que foi trabalhar nessa maneira de hora invertida? Foi bacana? Não foi? Ah, professora, não gostei muito não. Então, achei legal, gostei. Vamos repetir, ou então, achei bacana, professora, mas eu não achei legal trabalhar em dupla, ficou muito pesado, muita coisa para pesquisar, eu não tenho celular. Ah, então vamos fazer em trio. Então, dentro da sala que você tem, quantos alunos você tem que tenham um bom celular? Ah, tem tantos. Então, vamos procurar colocar um desses alunos em cada grupo, porque eu vou ter a possibilidade da pesquisa física quanto a pesquisa virtual, online, ok? E agora nós teremos um compartilhamento de prática da Escola Jardim Buscardi de Matão, uma escola integral, da professora Elisângela. Acredito que uma boa parte de vocês, principalmente os professores coordenadores, já conhecem a Elisângela, porque ela era professora coordenadora, né, até o ano passado. Hoje ela está como professora coordenadora diária lá da Escola Jardim Buscardi, mas já foi coordenadora de uma escola regular. Então, os PCs com certeza conhecem ela. Vocês, professores, alguns devem conhecê-la, acredito que a grande maioria deve conhecê-la. E nós vamos ouvir um pouquinho, então, o que ela tem a nos dizer em relação à recuperação e uso das metodologias ativas e o engajamento dos alunos nesse período aí de aulas remotas, como tem sido o engajamento dos alunos e o trabalho com a metodologia ativa e a recuperação. Tem dado certo? Funciona ou não? Tudo que falamos até aqui só é teoria e não funciona na prática, não é bacana. Então, ela é de uma escola integral, porém, como eu falei para vocês, ela já trabalhou numa escola regular, né? Então, ela tem conhecimento, né, dessas duas realidades. A gente sabe que o integral é uma outra realidade, mas ela vai falar um pouquinho para a gente como que é esses dois modelos, tá? Regular, integral, então ela vai socializar um pouquinho com a gente. E eu espero que tudo isso que nós discutimos até aqui, pessoal, ajude vocês. Lembrando, não tem nada engessado. Agora é ordem trabalhar aula invertida, gamificação, todas essas coisas? Não é ordem. Nós estamos aqui sugerindo. E a questão do ensino híbrido? A questão do ensino híbrido, que é esse misto, acho que ele está mais próximo da gente do que a gente possa imaginar, né? Então, esse misto aí de aula online e aula presencial é algo que está próximo da gente e que a gente tem que tentar fazer da melhor maneira. Não vamos confundir com EAD, não é EAD. EAD eu faço uma atividade em casa e quando eu chego no presencial é outra atividade. Aqui não, é uma continuidade. É o misto. Lembra que o Moran falou, é um misto. Ok? Então vamos lá para o compartilhamento da professora Elisângela. Seja muito bem-vinda, professora Elisângela. Olá a todos, eu sou a Elisângela, professora de História e também no momento coordenadora diária de Ciências Humanas da EA Jardim Buscardi de Matão. Fiquei muito feliz com o convite da PCNP de Ciências Humanas EGUIAR, a PCNP de Tecnologia Graziella, para vir aqui dar um depoimento de como estamos trabalhando algumas metodologias ativas e recuperação, citando alguns exemplos da nossa escola. Eu gostaria de aproveitar esse espaço e parabenizar vocês, EGUIAR, Graziella, por estar nos oportunizando em nossas ATPCs de momentos tão enriquecedores, com temas tão relevantes para o momento. Eu digo até para os meus alunos que se tem algo de bom que tem que ficar, né, desse momento que a gente está vivendo, são essas maneiras de interação que a gente teve que se reinventar, se redescobrir, né? Lives, né? Nunca falou-se tanto em lives, nunca se fez tantas reuniões através de alguns aplicativos, né? Então, assim, que isso nos traz uma facilidade, né? Por não parar.
por continuar os nossos conhecimentos, os nossos estudos através da tecnologia e de dentro das nossas casas, né? Ou seja, trocas de experiências tão relevantes no momento que a gente sabe que não é possível presencial, né? E eu já aproveito o gancho para dizer para vocês também de uma atividade que a gente realizou, né? Uma atividade interdisciplinar que a gente realizou dentro da área de ciências humanas, utilizando um dos temas tratados aqui nas nossas ATPCAs, né? O tema foi ERE. A gente fez um bate-papo, né? Da qual a gente chamou de roda de conversa, utilizando a ferramenta Meet, tá? E de que maneira a gente fez isso na nossa escola? A gente trabalhou ele com todas as séries, o mesmo assunto. E a gente foi aprofundando o tema de acordo com a interação de cada turma, né? Então, nós pudemos contar, além dos professores da área, o Fabrício e a Lídia, né? Também com alguns convidados especiais, estudiosos do tema, tá? E foi muito bom, foi muito produtivo, porque além de todo o conhecimento, da troca, né, de conhecimento, de experiências vividas, depoimentos, a gente também pôde reduzir o número de roteiros naquela semana, né? E o que foi muito bom para o aluno, porque por se tratar de um final de bimestre, né? Isso facilitou muito a vida do aluno também, por se tratar de uma atividade interdisciplinar, então a gente conseguiu reduzir o número de roteiros. Então, pessoal, antes de iniciar aqui a minha fala, né, com o propósito da qual eu fui destinada, né, que foi falar de metodologias ativas e um pouquinho de recuperação, eu quero dizer a vocês que até o ano passado eu estava em uma escola regular. Portanto, eu sei muito bem que são realidades diferentes, viu, pessoal? Que a dedicação exclusiva nos permite muita coisa. Então, a ideia aqui é que vocês possam tirar proveito de algumas ideias da qual, né, eu venho trazer aqui para vocês e adaptar para a realidade de cada escola, que eu sei que são diferentes. Então, como eu já citei anteriormente, né, uma das metodologias ativas que estamos utilizando muito no momento são as rodas de conversa, utilizando a ferramenta Meet. Outra possibilidade também que a gente está usando de metodologia ativa na nossa escola é a sala de aula invertida, da qual o professor ele utiliza até mesmo um questionamento das aulas do CMSP. Então, ele pega um gancho lá da aula do CMSP, né? Pedindo para o aluno pesquisar algum questionamento que foi levantado nessas aulas, e aí depois a gente discute isso em nossos plantões, que a gente faz também, né? Via CMSP e concomitantemente via Meet, tá? Então, a gente realiza esses plantões semanalmente, né? Cada professor tem um dia da semana para cada turma, e daí a gente utiliza então algum questionamento que foi levantado lá nas aulas do CMSP, né? E aí o professor aproveita isso, levanta um questionamento para esse aluno, né? Daquela aula. Então o aluno tem que fazer uma pesquisa, e aí depois a gente trata desse assunto em nossos plantões realizados então pelo Meet e pelo CMSP. Os nossos plantões também servem para os professores dar suas aulas, viu, gente? Não fica só para dúvida, né? Algum professor que sinta a necessidade de dar as suas aulas, né? Ajudando na construção de alguns conceitos, para que depois o aluno possa desenvolver as habilidades ao realizar as atividades, né? Agora, pessoal, falando um pouquinho de recuperação, né? O que nós entendemos de recuperação? Que principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, é primordial que a recuperação contínua aconteça. Pois a gente entende que deixar para a última semana do bimestre apenas, que é durante a SEI, né, não é o suficiente. Principalmente depois de 5 roteiros de estudo, como foi agora esse segundo bimestre. Tá? Então, a gente entende que deixar essa recuperação só para essa última semana é muito pouco e falho.
Eu vou falar então aqui um pouquinho dos nossos roteiros da área, tá? Porque eu acompanho, é claro, né? Os roteiros da área eu acompanho, então eu posso falar com mais propriedade. Mas eu gostaria de deixar claro que seguimos um alinhamento e os roteiros da escola são bem parecidos. Aliás, pessoal, eles ficam expostos no blog da escola, tá? Se alguém precisar consultar, o blog é Jardim Buscard. Às vezes quer tirar alguma dúvida, ver algum molde, alguma coisa desse tipo, fica lá exposto então no blog, qualquer um pode acessar, tá? Então, os nossos roteiros, eles já possuem metodologias diversificadas que propiciam a aprendizagem do aluno. Lá no roteiro tem videoaulas, né? O professor faz a indicação de videoaulas, sala de aula invertida, atividades interdisciplinares. Então, esses roteiros, eles ficam disponibilizados no blog, como eu já citei, semanalmente. Então, é assim, toda segunda-feira, retiramos o roteiro da semana anterior e substituímos. Depois de seguir essas orientações para o nosso roteiro, os estudantes têm acesso a um link, inserido também no roteiro, da qual os direcionam a um formulário, que é o Google Forms, onde eles realizam as atividades. Depois de realizar a atividade, o aluno ainda recebe uma devolutiva individual pelo formulário, né, via e-mail, e também a gente coloca uma devolutiva no blog, uma devolutiva geral no blog da escola. Ou ainda, né, esse aluno tem a oportunidade de tirar dúvidas em nossos plantões, que nós professores fazemos pelo Meet e pelo CMSP, como eu já citei anteriormente. Então, o que fazemos, né? Depois de todas essas devolutivas, né? Ou seja, depois de oportunizar, de todas essas oportunidades de aprendizagem, né? Que a gente dá para o aluno, nós monitoramos através de planilhas. Ou seja, cada professor coloca se o aluno contemplou ou não as habilidades daquela semana, ou se ele deixou de entregar a atividade por algum motivo em uma planilha. A partir daí é feita uma busca ativa desse aluno. E aí sim, nessa última semana, né, que é a SEI, nós reabrimos esses roteiros, né? Então, depois de todo esse trabalho, né, oportunizando várias maneiras de aprendizagem desse aluno, a gente reabre, né, esses roteiros na última semana, que é a SEI. Então, aí sim, né, oportunizando mais uma vez esses alunos de refazerem ou fazerem essas atividades, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído de alguma maneira, tá? Como eu já disse para vocês, cada escola tem uma realidade. Então, a ideia aqui é apenas citar alguns exemplos para que vocês possam, né, de alguma maneira, tirar proveito, tá? Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, muito obrigada, Guiar, Graziela, pelo convite, tá? Beijo a todos, fiquem com Deus. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação da professora, do compartilhamento, né, de prática dela. Eu fiz aqui a anotação também no meu diário de bordo de alguns pontos que ela discutiu. Achei bastante interessante, principalmente em relação, principalmente ao tudo, né? Tudo que ela falou foi muito importante, muito interessante, eu gostei bastante. Achei que veio fechar, né, coroar esse nosso ATPC. Então, espero que tenha contribuído bastante aí para a prática de vocês, tá? Então, nos pontos que a Elisângela tocou, que eu achei interessante, né? Quando ela disse em relação aos roteiros interdisciplinares do EIRER, que é Educação pelas Relações Étnico-Raciais, que eu discuti com vocês, algumas ATPCs anteriores, que seria interessante a gente trabalhar os roteiros interdisciplinares para que diminuísse o volume de quantidade de atividades para os nossos alunos, de quantidade de roteiro, e ao mesmo tempo, nós professores passamos a conhecer um pouco mais da disciplina que compõe toda a nossa área.
Então, para os alunos é muito bom, porque em algumas reuniões virtuais que eu acompanho, alguns alunos falam, né, que tem bastante atividade, bastante roteiro, e às vezes precisa entregar todos no mesmo dia. E então, uma forma de diminuir esse volume realmente é fazer um roteiro interdisciplinar, tá? Então, continuo aqui reforçando essa ideia para vocês, se vocês conseguirem fazer de forma interdisciplinar e área de ciências humanas, eu acho que vai ser um ganho para todo mundo, tá? Um ganho para vocês, né? Um ganho para os alunos, vocês podem planejar junto, né? Planejar junto com os professores, por isso que eu falo que é ganho para vocês, professores, também. Então, pensem nisso com carinho, para que vocês possam fazer nas próximas vezes também, tá? Ela disse também em relação à abertura dos roteiros. Então, é um roteiro por semana, eles fazem a reabertura desse roteiro na semana de recuperação, né, de estudos intensivos, né, a gente chama agora assim, né, de 6, semana de estudos intensivos. Quando ela falou em relação a essa reabertura de roteiros, eu achei bem interessante porque nós estamos aqui trabalhando com um roteiro que já foi trabalhado no segundo bimestre. Até mesmo aqui no nosso ATPC, né, nós trabalhamos com essas habilidades e com esse roteiro. Então, se eu estou retomando ou estou querendo aprofundar, para alguns alunos, se eu vou aprofundar, ofereço alguma coisa a mais. Assim como você já ofereceu aqui vídeos a mais para vocês oferecerem, como exemplo, vocês oferecerem para os alunos. Então, é um momento mesmo da gente, no caso, eles reabrirem os roteiros que já foram trabalhados pelos alunos, com uma nova estratégia. Então, eu não vou trabalhar o mesmo roteiro da mesma maneira, eu vou usar uma metodologia diferente, eu vou usar na verdade, uma estratégia diferente, né? Foi o que ela colocou aqui pra gente, né? Então, a reabertura desses roteiros. Ela falou em relação ao feedback do roteiro, que é feito através do Forms, o professor também, que nós tivemos compartilhando aqui, né, o professor Felipe, da Escola Maria Isabel Orso, usa também esse recurso aí do Forms, ele considera bastante interessante, bastante importante. A Elisângela também, a equipe dela e a equipe dela também trabalha a devolutiva através do Forms, né? E também ela falou bastante claramente para a gente da realidade, né, desses dois modelos de escola, tanto a regular quanto o integral, e que é possível, né, é possível a gente conseguir trabalhar essas metodologias tanto em uma quanto a outra. No modelo integral, as facilidades maior, até mesmo pelo tempo, né, que os professores têm dentro da mesma unidade escolar, mas não é impossível que isso possa acontecer com as escolas regulares. Então, a gente agradece demais a professora Elisângela Serrano pelo compartilhamento, pela participação aqui nessa TPC, por ter atendido aí o nosso pedido tão prontamente, né? Estamos bastante felizes com a participação de vocês todos aí da Escola Buscard, pelo envolvimento, né, na área de ciências humanas. Estendo também um agradecimento a todas as outras escolas, o envolvimento de vocês na área e nas disciplinas também. Então, hoje, em especial, né, agradecer a Jardim Buscard, na pessoa da diretora Daniele, o vice-diretor João Paulo, a PCG Ana Silva e principalmente a professora Elisângela, né, professora IPCA, que veio contribuir um pouquinho aqui nessa nossa ATPC. Então, vamos lá, gente, vamos dar continuidade. No link da avaliação, terá 2 questões para vocês responderem. Na verdade, aquela do diário de bordo, que vai ficar anotadinho para vocês, que nós vamos fazer uma atividade aí futuramente. E no link da avaliação terá a segunda pergunta, as seguintes perguntas. Professor, essa formação tendo como suporte o roteiro de atividades com foco na recuperação e aprofundamento da aprendizagem do estudante, utilizando o modelo de ensino híbrido, sala de aula invertida, contribuiu para a sua prática docente? Então, essa é a formação de hoje.
utilizando o roteiro de atividade como um suporte para trabalhar a sala de aula invertida, contribuiu? Foi bacana para vocês? Vocês acharam que foi interessante? Deu para esclarecer alguma coisa ou não? Né? Tudo que falou vocês já sabiam, ou mesmo sabendo foi legal retomar, foi importante retomar? E a outra questão é, professor, olhando para os materiais de apoio ao currículo dos anos finais e ensino médio para o terceiro bimestre de cada componente curricular da área de ciências humanas, indique em qual situação de aprendizagem estão presentes atividades envolvendo o ensino híbrido. Então, ó, qual, dentro do material do sexto ano na terceira série do ensino médio, qual situação de aprendizagem que apresenta metodologias ativas, que apresenta, né, que tem lá um ensino híbrido, né, modelos de atividades do ensino híbrido. Escreva também o nome da metodologia, como por exemplo, na situação de aprendizagem 2 do oitavo ano de geografia, tem uma atividade com sala de aula invertida. Ou, lá no nono ano, quando nós chegarmos na situação de aprendizagem 4, nós teremos uma atividade de gamificação. Então, na situação de aprendizagem 4, atividade 4.1 é a gamificação. Então, colocar ali para a gente compartilhar conosco, tá bom? Então, os exemplos que nós temos aqui sala de aula invertida, gamificação, rotação por estação, entre outros que vão aparecer lá, tá bom? Dentro do material de história, tem aquele momento luz, câmera e ação. Eu acho aquele momento bem bacana. É uma metodologia ativa, né? O aluno vai dividir uma espécie de um roteiro, né, para desenvolver uma temática. Eu acho bem interessante. Vocês podem também apontar isso, ok? Então, essa atividade aqui estará disponível no link da avaliação para vocês. E aí nós teremos a avaliação que vocês precisam responder, que ela vale como registro. Então, nós vamos colocar o link para vocês, tanto aqui no slide quanto na pauta, ok? As referências bibliográficas. E aí, por último, deixo aqui para vocês uma frase uma citação aqui do Rubem Alves, que diz: escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Então, nós existimos para dar aos pássaros, aos nossos alunos, coragem para voar. Ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Eu achei essa citação muito oportuna para hoje, que a todo momento nós falamos isso, né? De protagonismo, de autonomia e o nosso grande papel. Nosso grande papel, ó. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, coragem, estímulos, incentivar os nossos alunos a voar. Então, pessoal, muito obrigada para cada um de vocês, para cada um mesmo, por participar dessa TPC conosco. A TPC de hoje são 3 ATPCs, né? Então, vocês vão ter um tempo para responder a avaliação e também as questões. Então, espero que vocês tenham aproveitado, curtido essa TPC, que ela tenha acrescentado algo na formação de vocês, ou reforçado alguma coisa, ou aprofundado, ou assim, ou que a gente tenha conseguido ampliar um pouco o conhecimento de vocês em relação às metodologias, principalmente em relação à recuperação. Esse modelo do passo a passo, né, da sala de aula invertida, eu acredito que possa ter ajudado vocês, né, contribuído com vocês, como que isso funciona na prática, a possibilidade, né, visto todo esse cenário que estamos vivendo e principalmente o nosso público-alvo, principalmente isso, os nossos alunos. Quem são nossos alunos, né? Eles têm acesso ou não às redes, aos recursos digitais? Então, é pensando nisso que nós oferecemos esse rol, esse leque de possibilidades que nós trouxemos aqui para vocês, esse passo a passo, tá bom? No sentido de ajudá-los, sempre no sentido de ajudá-los. Então, um abraço forte em cada um de vocês
Bom trabalho a todos e até a próxima TPC. Grande abraço, pessoal.